Oi, meu nome é Thaís Blasius e esse é o meu canal. E se alguém falar que quer que 2021 surpreenda, vai arrumar treta comigo. Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Pois é, independente de que esse ano 2020 tá todo cagado, eu tô bem também. Tá tão cagado que eu nem consegui gravar esse vídeo na sexta-feira pra sair na sexta. Tu acredita nisso? 2020 tá uma... 2020 tá tão bizarro, mas tão bizarro, que é ano bissexto. Nem pra ter um dia a menos nessa bagaça, a gente vai, pelo contrário, ter um dia a mais. Tu acredita? Haja provação, hein, meu filho? Mas hoje nós vamos dar uma de Globo Repórter. Só que vai ser tipo um Globo Repórter bem reduzido e sem qualidade. Brincadeira, brincadeirinha. Qualidade a gente tem, né, meu amor? É o seguinte, eu vou trazer aqui pra vocês algumas notícias de 2020 até o presente momento, que é agosto de 2020. Não vai ser nem retrospectiva do ano, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã falando. Tu acredita? Tô achando que o Globo Repórter desse ano vai, tipo, ficar 24 horas no ar. Tipo o Teleton, só que de desgraça, né? Que coisa boa é raridade nesse ano. Bom, mas sem delongas, sem enrolação, vamos para 2020, não é mesmo? Minhas referências eu tirei todas do Wikipedia, então não é fake news, meu bem. São fatos verídicos. Vamos falar de janeiro. Como de costume, aqui no Brasil, haja enchente, haja desmoronamento de terra, e aí vai. Isso daí já é normal de todo ano. Infelizmente, não é? Porque a gente perde vidas, fica uma desgraceira, é o povo que perde tudo, é horrível. E eu não tô zoando, é verdade. Mas, infelizmente, em janeiro já é comum aqui no Brasil isso. Mas também teve inundação em Jacarta, lá na Indonésia. Pra tu ver que não é só a gente que sofre disso. Tivemos terremoto na Turquia, aquele incêndio desastroso, horrível, com aquelas imagens de cortar o coração lá na Austrália também, tudo em janeiro. Nas Filipinas, o vulcão Taal entrou em erupção também. Então veja que em janeiro a Terra já dava sinais para a gente que ia ser um negocinho cabuloso. Infelizmente foi em janeiro que o jogador Kobe Bryant e a sua filhinha faleceram num acidente de helicóptero. E também fiquei tristíssima com essa notícia. O Harry e a Meghan Markle se afastaram em janeiro das suas atividades com a realeza. E foi em janeiro também que o Reino Unido saiu da União Europeia oficialmente. E foi em janeiro que a China anunciou a primeira morte pelo Coronavirus! E no dia 20 de janeiro, o bicho já estava pegando lá na China. O trem tava feio já. E a OMS declarou como surto o nosso Coronavirus! Foi no comecinho de janeiro também que os Estados Unidos bombardeou uma galerinha meio do mal lá em Bagdá. E aí ficou todo mundo oriçadinho. Meu Deus, a terceira G mundial vai acontecer agora, não é? Na verdade, talvez. Se você parar pra pensar, como os teóricos da conspiração, não foi a terceira G mundial de armamentos, mas talvez tenha sido biológico, que agora, dona, tá se dando bem em tudo, não é? E nós tá tudo cagado aqui, né? Desempregado, a economia é um caos e assim por diante. Ó, cá de olho. Em fevereiro, né, como, por incrível que pareça, foi um mês, entre aspas, mais tranquilo, mas bem entre aspas mesmo, porque eu não vou trazer tantas notícias assim de caóticas, né? Foi em fevereiro que o filme Parasita ganhou 4 Oscars, incluindo as 2 categorias principais, melhor filme e melhor direção. Primeiro filme de língua estrangeira a ganhar esse prêmio. Veja que lindo isso. E é lindo mesmo. A astronauta Christina Koch aterriza na Soyuz MS-13, a
após 328 dias lá no espaço. Ela bateu o recorde de uma outra mulher, Paige Winston, que ficou 288 dias no espaço. Então, mais uma vitória para nós, mulheres. E aí, o bicho pegando no exterior, nós tivemos o quê? Tivemos o carnaval! Muito bem! Ó, em fevereiro, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um tratado para finalizar a guerra no Afeganistão. Isso foi super bacana. E infelizmente, o super-ministro Paulo Guedes disse aquela declaração ridícula. Dólar baixo fazia até doméstica ir para Disney. Uma festa danada. E daí? Eu, filha de diarista, fui para Disney. Será que eu sujei o chão que o bonito pisou? E em fevereiro, tivemos o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Detalhe, que até o coronavírus começa no Brasil depois do carnaval. Foi na quarta-feira de cinzas. Já vamos para março. Março tivemos Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, sendo preso lá no Paraguai por usar documentos falsos. Que vamos combinar que foi uma ironia, não é? Enfim, hipocrisias. Paleontólogos anunciaram a descoberta da ave mais antiga, da ave moderna mais antiga já desenterrada, os ossinhos. Eu vou tentar falar o nome. Asteriornis maatrictensis é o nome dessa ave. Ela viveu na era Mesozoica. O dólar no Brasil dispara em níveis históricos e aí a gente vai entender a referência do mês de fevereiro, do Paulo Guedes achando ruim de doméstica indo para Disney. O coronavírus tá pegando geral no mundo. A Itália foi em março que decretou quarentena. Foi em março que a OMS declarou como pandemia o vírus. Por causa do novo vírus foram adiados os Jogos Olímpicos, a Fórmula 1, as eliminatórias da Copa, o Campeonato Europeu de Futebol, a Copa América, enfim, vários esportes. E aí a gente vai adicionar aí nesse rolo todo vários músicos, vários artistas, enfim, desde stand-up comedy até músicos super famosos. E aí a gente vai entrar num hold aí de um monte de gente envolvida nessas produções que começaram a ter a sua vida mudada por causa do coronavírus, inclusive nós outros. E aí tivemos o nosso presidente começando a falar maravilhas, não é mesmo, sobre o vírus. Primeiro, no comecinho de março, ele falou que ia ser só uma gripezinha. E depois, mais pra frente, ele falou que essa é uma realidade, todo mundo vai morrer, não é mesmo? Se ele quer morrer, o problema é dele, eu não quero, você quer? Aí vamos para abril. Aí em abril tivemos o ciclone Harry atingindo algumas ilhas. A ilha Salomão, Vanuatu, Fiji, Tonga e fazendo um estrago lá. Tornado nos Estados Unidos, lógico que é uma época já propícia a tornados, mas tivemos e foi feio. Foi em abril que o nosso ministro Sérgio Moro, que esse sim dá orgulho de falar que era nosso grande ministro, foi em abril que o Sérgio Moro deixou o governo. Foi no dia 24/4, 2 dias após aquela reunião vergonhosa que tivemos. Em abril, os casos do coronavírus chegaram a 1 milhão. Foi em abril que chegamos a 1.000 óbitos por conta do vírus aqui no Brasil. E aí, o nosso presidente falando coisas lindas, apoiando super o eleitorado dele, apoiando super até mesmo quem não votou, mas que mora aqui nesse país e que ele devia estar dando apoio. Foi no final de abril que o nosso presidente, quando indagado, questionado sobre as mortes que estavam acontecendo no Brasil, falou: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Parabéns. Vamos para maio. Maio tivemos algumas coisas muito relevantes no mundo. Foi em maio que 2 astrônomos anunciaram a descoberta do primeiro buraco negro localizado num sistema estelar que pode ser visto a olho nu. Crew Dragon Demo 2 se torna a primeira missão tripulada desde o final da corrida espacial, lá na época da Guerra Fria.
Isso aconteceu em maio. Mais uma vez, uma missão tripulada para o espaço. Aconteceram também protestos nos Estados Unidos e no mundo referente àquela morte do rapaz lá, o George Floyd, um rapaz negro que foi morto por um policial branco, que foi revoltante de ver, falando que ele não conseguia respirar, enfim, coisas, uma cena terrível. E foi em maio que foi lançado o lema Black Lives Matter. Em maio, o Brasil passa a Rússia. Isso, enfia esse escapamento no... e aperta, filho da... Foi em maio que o Brasil passou a Rússia em número de casos, ficando no segundo lugar desse pódio macabro. E foi em maio que, infelizmente, registramos um número de 10 mil mortes por causa desse novo vírus. E foi em maio que foi divulgada aquela reunião ridícula que a gente assistiu, o nosso excelentíssimo presidente falando coisas muito peculiares, pode-se assim dizer. Se ouvirem sons de betoneira, desconsidera, por favor, que meus vizinhos estão em obra. Vamos para junho. Junho foi punk também, mas não mais pior que julho, eu acho. Mas enfim, foi foda. Vamos lá, o que tivemos em junho? Tivemos um terremoto de 7,5 de magnitude no México, ciclone bomba no sul do Brasil que fez um estrago cavernoso, ataque na bolsa de valores do Paquistão, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, declarando estado de emergência lá no país porque um derramamento de óleo aconteceu devido a uma ruptura em um tanque. Tenso. Sabemos muito bem o que é derramamento de óleos nas águas dos países, não é mesmo? Quem lembra do final do ano passado? Nuvem de gafanhotos se aproximando do Brasil vindo pela Argentina. Sorte que os hermanos são muito egoístas e resolveram ficar com os gafanhotos lá para eles. Ou também os gafanhotos não conseguiram atravessar a fronteira porque estava fechada devido à quarentena. Tem isso também. Os Estados Unidos chegam a 2 milhões de casos do novo vírus. E aqui no Brasil a 1 milhão. Nós, para variar, em segundo lugar no pódio, né? Desse pódio macabro. Porque foi em junho que atingimos 41 mil perdas por causa do novo vírus. E o nosso presidente falando o quê? Que não era para entrar em pânico, não é mesmo? E também, quando questionado, mandou uma senhora cobrar do governador dela. E se você cobrar, também ele vai mandar você cobrar do governador, porque ele não quer botar o dele na reta. Vamos para julho. Em julho tivemos deslizamento de terra numa mina de jade lá no Mianmar, inundações em Kyushu, no Japão, ocorrência de eclipse lunar. Eu tô falando que a natureza tá dando sinais, vocês não estão acreditando. Só o seu aniversário. Tivemos também o lançamento da missão Mars 2020 da NASA, que vai estudar a habilidade de Marte, provavelmente em como ter vida lá, porque aqui o bicho tá pegando, o povo tá querendo caçar o rumo deles pra lá. Ferramentas administrativas do Twitter são hackeadas e usadas para promover um golpe de Bitcoin. Pensa, até o Twitter foi hackeado. O que não vão fazer com os nudes que você manda, hein? Infelizmente, a atriz Naira Rivera faleceu em um lago tentando salvar a vida do filhinho. Mas infelizmente ela não se salvou. Isso é muito triste. O que uma mãe não faz, não é mesmo? Por um filho. E foi em julho que o nosso excelentíssimo presidente contraiu o novo vírus. E para anunciar que estava com o Covid, em uma coletiva de imprensa, o bonito tirou a máscara para falar isso. Ó, super recomendável, né? Eu vou ler para vocês o que o nosso excelentíssimo presidente disse em relação ao que estava acontecendo e tudo mais. Isso não tem nada a ver. A questão da pandemia não existe como evitar.
a não ser ficar isolado num canto aí. Fora isso, quem está vivendo em sociedade, mais cedo ou mais tarde, vai pegar. Não tem como evitar a morte no tocante a isso. Segundo o nosso excelentíssimo presidente. E chegamos em agosto, que dizem que é o mês do desgosto ou o mês do cachorro louco. Quem sabe? Começamos o mês de agosto com aquela explosão horrorosa lá em Beirute, lá no Líbano, causando muita destruição, muita morte. Provavelmente foi por causa do nitrato de amônio que tudo isso aconteceu. E a energia gerada pela explosão foi a equivalente a um terremoto de 3,3 na escala Richter, para vocês terem uma ideia. Israel e Emirados Árabes Unidos conciliam um tratado de paz, que inclusive já tem outros países querendo pular nesse barquinho, e é bacana, ou desesperador, eu não sei te falar. A Rússia anunciou a vacina do novo vírus. E o Paraná, o estado onde eu moro, já se disponibilizou a comprar. Aí fica a dúvida, Paraná é a Rússia brasileira, por isso que ele quer comprar a vacina da Rússia? Não sei, mas se for para dar certo, beleza, obrigado, governador. Não é assim que a gente tem que fazer, Bolsonaro? Vamos dar o crédito ao nosso governador quando ele conseguir, então, e não vamos dar ao senhor, não é mesmo? Porque afinal, se é para cobrar a cobra do governador, se é para agradecer, vamos agradecer ao governador, não é mesmo? Desde que a criatura teve Covid, ele fica dizendo que a hidroxicloroquina é a melhor maravilha, é a oitava maravilha do mundo moderno. E aí, nessa loucura de dizer que não te quero, né, da cloroquina, nosso excelentíssimo presidente disse que as mortes poderiam ter sido evitadas com o uso da hidroxicloroquina, mesmo a gente sabendo que ela não tem prova de que funcione. Tipo, vamos usar a cloroquina já que está feita, né? Já que já gastamos nosso dinheirinho. Vamos usar a cloroquina para não ficar feio pro meu lado, mesmo tendo só efeito de placebo. Ó, show de bola, né? O presidente também falou pra gente tocar a vida. Vamos tocar a vida, né? Fazer o quê? Já chegamos a 100 mil mortes, mas o que são 100 mil mortes, não é mesmo? O que são 100 mil pessoas? Às vezes 100 mil famílias que estão aí sofrendo porque alguém do seu ciclo de convivência perdeu a vida, não é mesmo? O que tem, né? E pra você ver que 2020 tá muito, mas muito louco, que nem a Annabelle aguentou e fugiu. Tu acredita nisso? A Annabelle pegou a trouxinha dela e ó, pra mim não dá mais, fui embora, vazei. Nem o demônio conseguiu ficar. Pensa que tá feio, hein? Mas brincadeiras à parte, lógico que da Annabelle foi tudo uma jogada de marketing da Warner para falar que Invocação do Mal 3 vai estar a partir de junho do ano que vem em cartaz. Então, para quem gosta da Annabelle e companhia, já sabe que ano que vem tem filme novo. Mas que se eu fosse a Annabelle, eu pegava minha trouxinha e ia embora, eu fazia isso. Só digo. Queria agradecer, muito obrigada por ter ficado até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Thaís Blasius. Ativa o sininho, deixa o seu joinha, o seu comentário. Se você quer ver mais alguma outra curiosidade, alguma outra notícia, você deixa eu saber, tá bom? Agradeço pela paciência. Vamos torcer esta tela porque vai ficar ensanguentado o negócio de tão pesado que foi esse ano. Mas é isso aí, fazer o quê? Esperamos que 2021 seja um ano maravilhoso, que não tenhamos nada dessas loucuras e que ninguém fala que 2021 nos surpreenda, porque a gente tá cansado, que 2019 foi brabo, mas 2020, ó, tá de parabéns. Não é? E é isso. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!